texto que nós estamos caminhando na nossa campanha de jejum. Estamos numa campanha de jejum. Vamos entregar esse jejum o mês que vem na Santa Ceia. Juízes capítulo 2. E o objetivo desse jejum é destruir altares pagãos, altares que o diabo possa ter construído na nossa vida. Eu quero ler com você os versículos que nós temos caminhado juntos. Diz assim o versículo 1, Juízes capítulo 2, versículo 1. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. Ou seja, escute, porque eu não vou pregar sobre isso. Deus jurou e ele cumpriu. Deus não permite que nenhuma das suas palavras caiam por terra. Não há uma palavra que o Senhor falou que vai cair por terra. Talvez você olhe para esse mundo e fale, esse mundo está um caos. O Senhor disse que ele vai voltar e vai arrumar esse mundo. E não vai cair a sua palavra por terra. A qualquer momento seremos arrebatados. E vamos nos encontrar com o Senhor. Então aí, ele fez um juramento. Qual foi o juramento? Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizestes? Até aqui. Pode se assentar. Vou orar com você mesmo assentado. Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua bênção agora para recebermos a Tua palavra no nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, o Senhor sabe da ansiedade de alguns, da preocupação de outros, da alegria de muitos, da paz. O Senhor nos conhece. E eu peço que o Senhor, mediante a Tua graça, mediante o poder do Teu Espírito Santo, nos toque nesta noite. Espírito Santo, toque cada vida aqui, Senhor. É o nosso desejo que o Senhor nos toque. Meu irmão, você pode falar isso para o Espírito Santo? Senhor, me toca nessa noite. Nos toque, Senhor. Nos toque. Toca a nossa vida. Porque um toque seu muda tudo em nossa vida. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Opera o Teu poder em nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Como nós temos aprendido nesse tempo de jejum, Satanás não tem nenhuma dificuldade em dividir o altar. O diabo não tem dificuldade de dividir o altar com ninguém. Quando Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos se agradar de um e desprezar a outro, ele está falando dele. E ele fala, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, aos demônios. O Senhor não divide a sua glória com outrem. Mas o diabo não tem nenhum problema em dividir. Porque ele sabe que se ele conseguir entrar no teu coração e dividir o teu coração entre ele e Deus, o Senhor não vai operar o que ele gostaria de operar. Porque se ele operar, você vai achar que foi o teu braço, vai achar que foi a tua força, vai achar que foi a tua forma de viver. Deus não divide. Então nós temos aprendido isso. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, ministrar um pouquinho o seu coração, dentro da campanha sobre vigilância. Fale comigo, vigilância. Porque se nós sabemos que o diabo vai fazer de tudo para ocupar o nosso coração, para introduzir coisas no nosso coração, para nos desviar de Deus, nós precisamos vigiar. Nós já sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós sabemos que Jesus é o nosso Rei. Senhor e Rei. Quando nós falamos que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo
de subserviência. Nós nos colocamos diante dele. Ele é o nosso Senhor, nós o servimos. Quando nós falamos de rei, nós estamos falando de algo que nós estamos esperando acontecer, o seu reinado, o dia que ele vai chegar sobre a terra e vai reinar. Mas ele já é rei, porém ele não está reinando. A Bíblia nos diz que quem está reinando hoje se chama Satanás. O Senhor Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, o enganador, aquele que veio para nos enganar, para roubar, matar e destruir. Lá em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo pega Jesus e leva ele até o deserto para ser tentado pelo diabo. E a última tentação, o diabo leva Jesus para o mais alto monte, provavelmente lá nos céus. E ele fala para Jesus assim: se você prostrar e me adorar, eu te darei os reinos da terra. Olha como ele é sujo. Falando para o Criador do universo, que ele, Satanás, era o comandante de tudo isso e que ele daria a Jesus se Jesus se prostrasse e o adorasse. Fale comigo, o diabo é sujo. Fala para o teu irmão, tome cuidado, ele é sujo. Se ele fez isso com Jesus, tentando enganar o Senhor Jesus, você pode imaginar o que vai tentar fazer com você? Então, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar porque esta é a estratégia do diabo. Ele tenta de todas as formas governar a nossa vida, uma vez que ele administra esse mundo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, Efésios 6, 11, o apóstolo Paulo fala assim, se revistam de toda a armadura de Deus para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra, olha só, principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando aqui de uma organização que envolve continentes, nações, muito organizado. Porque todo reino tem um comandante e tem os seus súditos. O reino deste mundo, que hoje está na mão do inimigo, ele tem o seu comandante e tem os seus súditos. E o objetivo deles é de todas as formas corromper a igreja, corromper o teu coração, desviar você da verdade. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos a igreja, fale comigo, a igreja. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos a igreja vai se apostatar. Você deve ter ouvido, deve estar vendo coisas, né? Que você fala assim, não é possível que isso está acontecendo no meio da igreja. Mas isso foi escrito no primeiro século, o apóstolo Paulo escreveu no primeiro século, em 2 Tessalonicenses, que quando vier a operação do iníquo, a igreja se apostataria. O que é apostatar? É se desviar. O mundo não vai se apostatar, o mundo já está apostatado, já é um apóstata. Apostatar-se é se desviar da verdade. Apostasia são duas palavras, é movimento e apó é uma proposição de dentro para fora. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o propósito do diabo nesse reino é criar situações para nos tirar do foco, para contaminar o nosso coração, o nosso altar, onde nós damos a Deus todas as coisas. O propósito de Satanás é que quando você está na igreja, você fala assim, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Aí amanhã aparece uma oportunidade, você faz uma dívida. Ué, mas tudo que você tem não é do Senhor? Como é que você faz as coisas sem consultar a Deus? E coloca em risco toda a tua família, coloca em risco a tua paz, coloca em risco a tua vida financeira. Você olha para a tua casa e fala, Senhor, a minha família é tua. Amanhã você está andando na rua, passa uma mulher e você já começa a colocar teu coração naquilo. Mas espera aí, por que você está fazendo isso? Você não falou que a tua família é do Senhor?
O que está acontecendo? Então há uma força nesse mundo espiritual que trabalha para nos levar para longe de Deus, para nos enganar. É uma organização muito forte, muito séria. Eu queria que você, não coloque o texto, eu queria que você abrisse, por favor, Eclesiastes. Sabe onde está Eclesiastes? Vai lá, depois do livro de Provérbios, você vai achar o livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, você vai achar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Ainda não coloca, por favor. Acharam? Porque eu quero que você ache na sua Bíblia e você marque na sua Bíblia. Você precisa marcar na sua Bíblia. Eu tenho falado aqui para vocês que são meus filhos espirituais, filhos desse ministério, tenha a sua Bíblia escrita, meu irmão. Se você puder, compre umas 3, 4. Porque essa Bíblia digital que está no seu celular, a inteligência artificial está mudando essa Bíblia. E você não vai conseguir ver onde que eles mudaram. Você precisa ter a Bíblia escrita para saber o que está acontecendo. Falaram que agora a geração que nasceu a partir desse ano, 2025, se chama geração beta. Sabe o que é a geração beta? Olha, cadê o Marcos e a Ana? Marcos, preste bem atenção. Geração beta. É a geração que vai viver 100% através da inteligência artificial. Eu quero declarar que os nossos filhos vão viver 100% da inteligência de Jesus. Amém? Agora pode colocar, Eclesiastes capítulo 7, porque alguns não trouxeram a Bíblia. Eclesiastes 7, versículo 29. O que está escrito? Leia comigo. Eis que tão somente, versículo 29. 7, 29. Acharam? Vamos ler juntos? Eis que tão somente achei que Deus fez o homem, mas ele se meteu, fale comigo, em muitas astúcias. Deus fez o homem, mas ele se meteu em muitas. O que é essa palavra astúcia? Você tem que entender ela no original. Porque a gente não entende algumas palavras no português. Nós temos que entender qual foi o sentido que Deus quis dar naquela palavra. E essa palavra astúcia, no original, quer dizer algo que foi criado de forma engenhosa, com inteligência, buscando chegar em algum lugar. Algo que foi trabalhado, calculado para chegar em algum lugar. Quando eu vou pegar Eclesiastes 7, 29, diz assim, eis que Deus fez o homem reto. Quando ele fala que fez o homem reto, ele está falando de quem? De você ou de Adão e Eva? De Adão e Eva, amém? Porque nós já nascemos em pecado, amém? Nós já nascemos em pecado. Então ele está falando daqui de alguém que nasceu sem pecado. Fez o homem reto. Qual era o homem que era reto? Adão e Eva. Então Eva, quando viu a fruta do conhecimento do bem e do mal, ela fez uma engenharia na sua cabeça. Isso vai me dar prazer, isso vai me dar poder, isso vai me dar conhecimento. Ela pensou em tudo isso. O homem também pensou nisso. Então a palavra astúcia está falando de algo que foi trabalhado, pensado, organizado. Satanás trabalha exatamente nessas áreas. O diabo trabalha exatamente nisso. Ele quer criar uma situação na sua vida onde você seja esperto e tente fazer as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. E vou te dizer uma coisa, ele consegue. Ele consegue. Não foi só com Adão, não. Ele consegue fazer isso em mim. Consegue fazer isso em você. Ele consegue nos fazer acreditar que algumas besteiras nossas, algumas loucuras nossas, vai dar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, para poder voltar lá para Juízes capítulo 2. Alguém aqui já viu 10 pragas? Já viu pedra caindo do céu? Já viu rã saindo para todo lado, mosca para todo lado? Você já viu
primogênito morrendo em toda a nação. Você já viu o mar abrindo? Israel viu tudo isso. Israel teve o privilégio de chegar diante do Monte Sinai e ficar ali 2 anos no Monte Sinai, ouvindo Deus, vendo o monte. Gente, o Monte Sinai não é como quando eu cheguei em Araraquara, há 40 e poucos anos atrás, eu cheguei aqui, não sei aonde que eu estava, eu falei assim, moço, como é que eu faço para chegar em tal rua? A pessoa falou assim, ó, você sobe. Eu falei assim, sobe aonde? Isso aqui é tudo plano. Você sobe. Aqui, sobe aonde? O Monte Sinai não é uma subidinha, não é um monte, não é um cupizeiro, não. O Monte Sinai é uma cordilheira que vai praticamente toda aquela parte ali, se chama Península do Sinai, é uma extensão de horas e horas que você está andando de ônibus no deserto, você vai vendo todo o Monte Sinai. A Bíblia diz que o Senhor estava no Monte Sinai e que o monte tremia, fumegava. Você já viu isso? Você já viu alguma vez? Olha, irmãos, nós fizemos a nossa vigília sexta-feira agora. Eu fiquei o tempo inteiro na vigília procurando gravetinho, para ver se tinha algum graveto que tinha acendido. Toda hora eu ia, passava o pé, agachava, dava uma procurada para ver se tinha algum graveto. Tinha muita luz, a luz atrapalha. O máximo que eu já vi assim de coisa sobrenatural foi graveto. Já vi também uma árvore pegar fogo, assim, ela todinha cheia de luz. Eu e as pessoas que estavam na vigília. Está vendo? É para você acordar. Não fui eu, mas é providência. O máximo que eu vi foi isso. O máximo que eu vi foi isso. Esse povo que eu estou vos falando, é um povo que viu tudo isso. E agora nós estamos em Juízes capítulo 2, e Deus está falando assim, o que é que vocês fizeram? Eu fiz uma aliança com vocês e não vou quebrar essa aliança. E o que vocês fizeram? Aí você pode pensar assim, nossa, mas Israel, meu Deus, hein? Nós somos assim. O diabo vai trabalhando esses principados e potestades, esses governos que estão sobre a terra, ele vai trabalhando nos governos. Você quer ver uma coisa? Olha só a nossa nação, respeitando todas as religiões da terra, ok? Mas olha a nossa nação, Brasil. Nós temos os seus dominadores. O dominador do Brasil vem das águas. O dominador do Brasil, as potestades do Brasil vêm das águas. Uma se chama das águas que vêm do mar e a outra que se chama que vem da água que vem do rio. A que vem do rio não é Maria, viu? A que vem do rio não é Maria. A que vem do rio é outra pessoa. Mas as duas vêm das águas. O principado que governa a nossa nação vem das águas. Já viu o que está acontecendo? Já 2 vezes, vai a terceira, a quarta e a quinta. Então, esses principados, esses dominadores que estão sobre o Brasil, são muito organizados. São muito organizados. E o domínio sobre a nossa nação, outras nações não é das águas. Outras nações é do fogo. Outras nações vêm da terra. A nossa nação, os dominadores vêm das águas. Então você veja como é organizado o negócio. Tanto para as religiões afro vem das águas, como para outra religião também vem das águas. E pasmem, fique assustado se você quiser, deveria ficar assustado. Para as duas religiões, são a mesma pessoa. Eu estou falando de organização, eu estou falando de um sistema que vai trabalhar para levar você que é crente. Não estou falando de quem é da terra, do mundo. Estou falando para você que ama Jesus. Eu estou falando de uma organização que quer derrubar pastores, quer derrubar ministérios. Eu estou falando de uma organização que está fazendo de tudo aí na terra para te afastar, para fazer com que o teu coração seja dividido. Porque se o teu coração for dividido, já está comprometido. Você não vai conseguir servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo.
Ele não vai se agradar. Eu podia nessa noite ministrar o teu coração a respeito das ciladas. Quando é que essas ciladas se estabelecem? Quais são os ambientes que essas ciladas aparecem? Eu podia nessa noite falar das ciladas que aparecem em momentos favoráveis. Mas o Espírito Santo me deu uma direção. Falar com você sobre como essas ciladas se manifestam quando o ambiente é desfavorável. Porque infelizmente, nós vivemos muitos tempos desfavoráveis. Infelizmente, nós como nação vivemos mais tempos desfavoráveis do que favoráveis. Então nós temos que nos preparar, até porque os tempos serão cada vez piores. Então eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre como é que eu vou me preparar diante dessas engenharias. Antes de avançar ainda, eu quero ler com você 2 Coríntios. Abre aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Lembra? Lá em Eclesiastes diz que Deus fez o homem reto. Está falando de Adão e Eva. E esse se meteu em muitas astúcias, em engenharias, planejamentos, coisa organizada. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Acharam? Pode colocar aqui, por favor. 2 Coríntios 11, 3. Paulo está dizendo o quê? Mas receio que assim como a serpente enganou com a sua, olha só, astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Essa é a estratégia do diabo. Trabalhar na nossa vida para que a gente se afaste da simplicidade do Evangelho, da pureza. Fale comigo, pureza. Sabe, irmãos, nós temos que ter um coração puro. Nós temos que lutar para ter um coração puro, porque o nosso Deus é santo. Se você não guardar os teus olhos, Jó falou assim, olha, eu guardei os meus olhos para não pecar contra ti. Quando é que eu coloquei os meus olhos numa donzela? Jó fala. Porque Deus é santo. E Satanás vai trabalhar dizendo o seguinte, mas não tem problema você ver isso. Não tem problema você pensar assim. Não tem problema. Deus te ama. Não, Deus te ama. Você vai para o céu. Irmãos, essas verdades são imutáveis. Deus te ama e você vai para o céu. A questão é se aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus e vai trazer bênção para a minha vida aqui. Esta é a questão. Porque depois eu fico pedindo coisas para Deus que nunca vão acontecer. Por que não vão acontecer? O altar está dividido. Meu coração está corrompido. Eu não estou sendo puro. Então eu quero falar com você nessa noite, de forma rápida, sobre essa questão de vigiar. E quando é que eu preciso vigiar? O Senhor me deu 3 revelações que nós precisamos atentar bem, porque nós vivemos isso muito. A primeira coisa que eu preciso vigiar, e eu fui procurando na palavra de Deus essas direções que o Senhor estava me dando, é quando eu passo por momentos de angústia. Fale comigo, momentos de angústias. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se sentir apertado, angustiado por alguma coisa, você tem que vigiar. Está entendendo? É na hora que você está se sentindo apertado. Meu Deus, eu não sei se eu vou ser mandado embora do serviço. Meu Deus, eu não sei se eu vou ganhar minha comissão esse mês. Meu Deus, eu não sei se meu marido vai me deixar. Meu Deus, eu não sei se minha esposa me ama. Meu Deus, eu não sei se meu filho está usando drogas. Meu Deus, eu não sei. É nas horas de angústia que nós temos que vigiar. O texto de Mateus capítulo 26, 38. Mateus 26 é quando Jesus está no Getsemane e ele vai orar com os seus discípulos, porque os soldados dos sacerdotes, os soldados do templo vão ali levar Jesus. E Jesus sai da ceia da Páscoa, não é ceia nossa, ceia da Páscoa, ele sai com seus discípulos e vai até o Getsemane. E quando ele chega no Getsemane, ele fala assim para os discípulos, fiquem aqui, que eu vou até ali orar, e vocês vigiem. E ele fala algo muito interessante no versículo 23. Ele fala assim, no versículo 38, aliás, ele fala assim,
a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quando a nossa alma está angustiada, nós precisamos vigiar. Porque virão saídas que muitas vezes não são de Deus. Eu não sei se meu marido me ama mais. Vou acabar logo com esse casamento. Eu não sei se meu filho está usando droga. Você se precipita, começa a ser uma mãe, um pai violento no meio com seus filhos e às vezes não está acontecendo nada daquilo. Eu não sei se eu vou ganhar minha comissão esse mês, se eu vou vender o que eu preciso vender. E aí você começa a se corromper, fazer coisa errada, mentir para chegar nas cotas, mentir para chegar nos seus objetivos. O pai da mentira é o diabo. Mas uma mentirinha é a porta para o diabo. Eu preciso ser puro. Não é fácil, mas eu preciso entender que nos momentos de angústias são onde o diabo mais vai nos apertar. Irmãos, olha, dá uma olhada. O que você encontra hoje de pessoas que muitas vezes querem se matar. Talvez a pessoa esteja do seu lado. Ela está bem vestida, passou desodorante, está cheirosa, está bonita, mas dentro dela ela fala assim, eu queria morrer. Pessoas que muitas vezes sentem aquele desejo de abandonar tudo. Fala assim, sabe o que eu queria mesmo? Era sumir, abandonar tudo. Aí você fala assim, de onde vêm esses sentimentos? Porque nos momentos de angústia é onde o inimigo vai chegar. Nunca se esqueça que quando Jesus estava na cruz, eu vou trocar, tá bom? Alguma coisa está errada. Através de pessoas, chegou até Jesus e falou assim, se você é o filho de Davi, desce da cruz. Você salvou a tantas pessoas, vem se salva agora. Nós precisamos entender que em momentos de angústia são os momentos em que o inimigo vai chegar com tudo para tentar nos destruir, porque ele sabe que a nossa alma está vulnerável. Aí você fala assim, o que é que leva uma pessoa a desejar a morte? Uma pessoa que muitas vezes falou o tempo inteiro que Deus é o Deus da vida dela, não é da morte dela. Uma pessoa que falou que o tempo inteiro Deus é o Senhor da casa dela, e agora ela tem desejo de abandonar tudo, de entregar tudo, ela quer sumir, ela fala, não aguento mais isso. O que leva? Qual é a construção que vem sendo feita em você e você não está percebendo? Para te levar a um extremo, porque o diabo leva até o extremo, irmãos. Deus falou assim, que é isso que vocês fizeram? Eu abri um mar vermelho, mandei 10 pragas, e vocês viram tudo isso, o que é isso que vocês fizeram? Aí você fala assim, não é possível que Israel fez isso. É possível porque tem um monte de crente que pensa coisas absurdas, no meio de tanta verdade que nós já aprendemos na palavra. Porque na angústia o diabo vai te convencer, ele vai falar para você, se mata, entrega tudo, não vale a pena, vai para o céu. Uma vez eu fiz um evangelismo em São Paulo, quando eu estava numa outra igreja, e eu saí para distribuir sopa na rua. Nós entregamos sopa aqui como igreja, acho que no mínimo uns 12, 13 anos nós entregamos, 2 vezes por semana, panelões de sopa. Nós íamos no supermercado, a pastora Regina ia no supermercado, a gente pegava tudo que era fruta e verduras que eles iam jogar fora, nós selecionávamos, limpávamos, era um trabalho, e fazíamos as nossas sopas. Eu aprendi essa questão de sopa na rua. Eu estava uma vez em São Paulo, e nós encontramos um homem, foi dado sopa para eles. Aquele homem, irmãos, acredite no que eu vou te falar, ele sabia 4 idiomas. Eu mal sabia falar o português.
Que a língua portuguesa é dilacerada por milhões de mandíbulas, você sabe disso, né? Aquele homem sabia falar 4 idiomas. Foi um homem próspero, um empresário, tinha indústrias, estava no chão, dormindo no chão como um lixo. Sabe que o diabo convenceu ele? Sai da sua casa, porque a família toda só vivia dinheiro, né? Só vivia dinheiro. Quando ele começou a perder o dinheiro, o que o diabo falou para ele? Abandona tudo. E aí ele falou para nós assim: agora eu não pago imposto, não pago água, como comida de graça. Come comida de graça, mas come as lavagens, né, que o pessoal está dando. Mas o diabo está fazendo fez aquele homem acreditar que aquilo era o melhor para ele. Fala para o teu irmão: o diabo é muito sujo. E fala para o teu irmão: você toma cuidado. Porque nos momentos de angústia é que o diabo vem, vamos fazer um negócio. Paulo fala: eu temo que assim como o diabo enganou Eva, ele também persuada você e te afaste da simplicidade e da pureza do Evangelho. Momentos de angústias é momento de vigiar, é momento de estar atento, porque a tua angústia vai passar, o Senhor não vai deixar você no tempo inteiro na sua angústia. O que você precisa é perseverar, não abandonar. Uma vez eu vi um político falando, um dos ministros, eu gostei muito do que ele falou, ele me ensinou uma frase que eu gostei muito, peguei para a minha vida. Se é para retroceder, é para pegar impulso. Amém? Se for para retroceder, é para pegar, porque nós vamos mais longe. Nós não vamos ficar para trás. Você está cansado? Outra frase que eu já ouvi: você está cansado? Para e descansa, mas continua avançando. Não é para desistir. Jesus, quando estava angustiado, porque ele sabia pelo que ele ia passar, você não sabe nem o que você vai passar ainda. Você está reclamando, pode estar ainda pior ainda o negócio. Você fala: misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Porque o Senhor sabe quem você é, talvez ele tenha que te tratar mais. Ele já me tratou, viu? Já fui assaltado, já levei 2 tiros no assalto. Já fiquei mais de 40 dias dando volta na cama, sofrendo, até o dia que ajoelhei e clamei a Deus, e Deus tirou a dor que estava sobre mim. Deus sabe quem nós somos. E Ele não tem dificuldade nenhuma em lidar com a gente, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Agora, nesse tempo em muitas vezes nós nos metemos em apuros, né? Nós nos metemos em ciladas, nós nos metemos em engenhocas nossas, que nós fazemos os nossos cálculos, temos o nosso modelo, né? Modelo de família, modelo de vida, modelo do governo, e aí nós nos colocamos em apuros, aí nós queremos que Deus faça alguma coisa, e o Senhor fala: eu vou continuar te tratando até que você mude realmente, até que você morra e comece a ter uma nova vida. Então, momentos de angústia é momento de vigiar. Jesus olhou e falou assim: quem que eu falei? Eu estou falando de Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele ia passar por um momento muito difícil. E sabe o que ele fez? Ele falou assim: vem vocês 12 aqui, eu preciso de vocês. Eu vou ali, distância de uma pedra. Veja o quanto você consegue jogar uma pedra longe, você imagina que Jesus ficou no jardim nessa distância. E agora Jesus vai se ajoelhar ali, vai começar a chorar. E os discípulos vão dormir. Não se esqueça que na ceia eles tomaram vinho. Eles vão dormir. E Jesus fala com eles 2 vezes, 2, 3 vezes: vocês não puderam vigiar 1 hora. Vigia por mim, meu espírito está angustiado. Preciso que vigie. O espírito está pronto, mas a luta é forte aí. Tão forte que o Senhor começou a suar gotas de sangue. Tal foi o seu sofrimento. Pergunta para o teu irmão: você já suou gotas de sangue? Responde para ele, sim ou não? Então fala para o teu irmão: então está fácil para você ainda. Fala para ele: está fácil. Hã? O dia que você suar gota de sangue, eu vou falar: meu irmão, o negócio ficou bravo mesmo. Então nós temos que vigiar nas horas de
Angústia, fala comigo, nas horas de angústia. Segunda coisa que eu vejo na Bíblia é que eu preciso vigiar. Lá em Lucas capítulo 21 diz que Jesus está falando sobre os finais e os tempos. Então eu preciso vigiar no meio dessa desordem. No meio dessa desordem de mundo, no meio dessa desorganização desse mundo, eu preciso vigiar. Porque o Senhor Jesus fala assim, ó, vigie porque vocês não sabem quando é que o Senhor vai voltar. Vigie porque você não sabe quando o Senhor vai estar voltando. Ou seja, antes do Senhor voltar, essa desordem ela tende a crescer. E eu preciso vigiar, porque nessa desordem o mundo tenta me envolver. Tenta me enfronhar. Tenta me colocar dentro dela, para que eu passe a ser como ela é. Hoje não se respeita mais pai e mãe. Hoje, filho faz o que quer. Hoje os pais falam assim para o filho. A filha fala assim, pai, eu vou chegar 4 horas da manhã em casa, tá? Aí o pai fala, é o seguinte, não passa das 4, hein? Que autoridade. Eu queria ver ele falar que não vai sair de casa, eu queria ver o que iria acontecer. Mas são os filhos, não os nossos. Mas acredite, o mundo é assim. E esses filhos que são assim querem contaminar o teu filho, colocar o teu filho contra você. Porque o pai deles é melhor do que o seu, do que você é. Então eu vou te falar uma coisa, ou você começa a construir no teu filho as verdades, para quando ele se colocar diante dessas mentiras, ele falar, você está mal, ele vai olhar e vai acreditar que realmente você está errado. Então é uma construção. O último dia do nosso jejum, nós vamos falar sobre família, herança de família, das bênçãos de Deus para a nossa família. Como que nós vamos construir isso? Mas o ataque do inimigo vem por meio desse mundo. Olha, inteligência artificial. Tudo agora é inteligência artificial. O homem cada vez sabe menos, gente. Eu falei isso na quinta-feira. Quanto mais inteligência, menos sabe. Até brinquei na quinta-feira, né? Antigamente, demorava 9 meses para saber se era menino ou menina. Sim ou não? Hoje você precisa esperar até os 15, 18 anos, porque não sabe se é um mosquito, se é o que ele é. Se ele é uma mosca, uma mariposa, se ele vai ser um cachorro. Tem que esperar 20 anos para saber se é homem ou mulher, o que é aquilo. E está falando que o mundo é inteligente. Que inteligência que é essa? Que inteligência que é essa? Ah, é uma inteligência que vai te afastar de Deus. É uma inteligência que vai te levar para longe do Senhor. Então, vigie quando você estiver angustiado. Vigie com relação às propostas desse mundo. Fique sempre atento. O mundo jaz no maligno. O mundo não vai produzir nada para te levar para perto de Deus. Nada. O mundo vai produzir coisas para te levar para longe de Deus. Jesus falou em Mateus que o amor se esfriaria nos últimos tempos. Pessoas cada vez mais frias, sem desejo de mais, só pensam nelas. Só pensam nelas. Não pensam mais nos outros. Você acha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos pessoas inteligentes, amém? Certo, Adriana? Não somos pessoas inteligentes? Você acha que num banco de ônibus precisaria estar escrito lugar para idosos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós somos inteligentes, o mundo não está cada vez mais inteligente. Você acha que precisaria ter um lugar no ônibus dizendo... Porque quando eu era pequenininho, irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês, já contei isso há muitos anos atrás. Eu estava no ônibus sentado, meu pai estava de pé, ele colocou eu sentado no banco. E nós estávamos indo para o Parque do Ibirapuera. Nunca vou esquecer. Entrou uma mulher, não era uma senhora, eu lembro perfeitamente. Porque tem coisa que a gente nunca mais esquece. Entrou uma mulher no ônibus. Meu pai fez assim para mim, levanta. Eu fiz, não. Ele falou, levanta. Eu falei, não. E eu fiquei irritado.
Meu pai me pegou com todo o amor na frente daquela mulher, fez ela sentar. Nós descemos no outro ponto, atravessamos a rua e pegamos o outro ônibus e fomos para casa. Eu lembro perfeitamente. Nunca mais me esqueci da vara da correção e da infância. Você acha mesmo que dentro do ônibus precisaria ter um lugar escrito, um lugar para idosos? Só que o amor está esfriando, você precisa ter tudo. Tem que ter lugar para idoso. Tem que ter tudo escrito, porque se você não colocar, as pessoas não respeitam. E ainda é capaz de você estar numa fila e você ser o próximo a ser atendendo, vem aquela velhinha chegando na sua frente, sabe? Você já vê ela chegando. Aí você fala, meu Deus, eu já estou nessa fila faz 1 hora. Você já dá até um passo para frente para ver se ela vai atrás. Ela vem e para bem na tua frente. O que você pensa? Amém, vai, tadinha. Já. Aí quando você fala, glória a Deus, Senhor, obrigado. Você vê, vai vindo velhinho agora. Você fala, como é que fica o teu coração? Vamos ser sinceros, como fica o meu? A senhora fala, meu Deus, vai chegar todos os velhinhos agora? Eu já não tenho mais esse problema, eu tenho minha carteirinha de 60 anos. Ninguém mais passa à minha frente. Mas vocês acham que precisaria disso? Por que precisa? Porque o mundo está cada vez pior. Essa organização, que parece ser uma organização, está cada vez mais desorganizada. E nós temos que vigiar aí. Terceira coisa. O apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 20, quando ele iria sair de Éfeso, ele fala que quando ele fosse sair de Éfeso, Atos capítulo 20 e 28, ele fala que lobos entrariam no meio da igreja. Terceira coisa que nós temos que vigiar é com relação aos lobos. Fale comigo, com relação aos lobos. O lobo pode ser quem está aqui na frente, como o lobo pode ser alguém que está do teu lado, viu? O lobo é aquele que vai devorar a tua vida. O lobo é aquele que vai te afastar de Deus, que vai tirar pedaço de você. O apóstolo Paulo fala que quando ele saísse, ou seja, quando ele saísse do aprisco, outros iriam entrar ali. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,20, vocês conhecem? 5,18, né? Ele fala, 1 Pedro 5,7. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, procurando alguém para devorar. Eu preciso vigiar quando outras pessoas começam a chegar muito perto de mim, quais são essas intenções? Se é para me levar para perto de Deus ou se é para destruir o meu caminho. Agora, rapidamente, porque eu estou olhando o horário aqui, o que acontece quando eu vigio? Porque eu tenho que vigiar na angústia, eu tenho que vigiar diante desse mundo e eu tenho que vigiar diante desses lobos aí que podem entrar no meio da minha vida, né? Pessoa chega, parece que ela está cuidando de você, daqui a pouco começa a comer você, destruir você. Daqui a pouco já está te pedindo dinheiro emprestado, desaparece. Nós tivemos uma experiência dessa há pouco tempo atrás, de uma pessoa que veio para a nossa igreja e ficou pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, só que só chegou para mim depois. E aí depois ela foi embora. Pagou? Não, né? Nós temos que vigiar, irmãos. Porque a pessoa olha para o lado e fala assim, é um jovenzinho, é irmão. Vigia. Vigia. Qual é o resultado quando eu vigio? Volte lá para Juízes capítulo 2. O que o Senhor disse no versículo 1? Eu não vou invalidar minha aliança com você. Olha, entenda uma coisa, quando você vigia, Deus tem uma aliança com você. Ele nunca vai deixar você, Ele vai garantir que a bênção sobre a sua vida vai chegar. Olha, acredite nisso, porque eu vivo isso constantemente na minha vida. Na hora de angústia, na hora desse mundo, na hora de pessoas que, sabe, estranhas aí que andam com a gente, depois desaparecem. No meio de tudo isso, se você se mantém fiel, o Senhor vai te honrar.
Porque ele falou o seguinte: eu tenho uma aliança com você e eu não vou te abandonar na minha aliança com você. Então o que você tem que fazer? Esperar Deus cumprir a sua palavra. Deus mente? Pergunta para o teu irmão, Deus mente? Pergunta para ele. Responde. Deus mente? Ele falou que Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. O que vai acontecer? Ele vai te socorrer, meu irmão. Se eu me mantenho firme, eu tenho que ter certeza que Ele vai me socorrer. O que Davi fazia na hora da angústia? Ele esperava no Senhor. E quando ele esperava no Senhor, quem é que socorria Davi? Era Deus. Deus fez Davi sair de uma malhada lá de ovelhas, fez ele sair dali do campo para se tornar rei de Israel. Sofreu, foi perseguido, tentaram matar, mas nada do que tentaram fazer contra ele prevaleceu, porque Deus tinha um plano para ele. Deus tem um plano para você, persevera no plano. Fica firme nas promessas. Pegue promessas, quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, pegue promessas de Deus e coloque em lugares que você possa olhar para a promessa e não para o teu problema. Porque se você ficar só olhando para o teu problema, você vai ficar ainda mais angustiado. E mais vozes vão ficar na tua orelha. Mais saídas o mundo vai te dar. Mais lobos vão chegar te dando propostas e te oferecendo coisas. Daqui a pouco você está aceitando tudo. Quantas pessoas deram casas de graça por causa de angústia? Quantas pessoas entregaram coisas valiosíssimas porque estavam apertados, em vez de esperar em Deus? Deus tem uma promessa. Ele falou assim: eu tenho uma aliança com vocês. O que vocês fizeram? Então quer dizer que se fosse o contrário, eles estariam super abençoados. E nós queremos uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Então, nunca desista, porque o Senhor não vai te abandonar. Acredite, sobre nós a maldição não prosperará. Nós estamos debaixo da bênção. O Senhor não chamou você para ser cauda, o Senhor chamou você para ser cabeça. Então eu preciso tomar posse dessas promessas. Mas a sua geração teve problemas, mas você agora vai fazer uma nova geração, você tem uma nova vida, e você precisa trazer essa responsabilidade para você. Você tem que olhar e falar assim: espera aí, eu vou marcar a minha geração. Com o quê? Com tristeza, com abandono, com fracasso? Não, eu vou marcar a minha geração mostrando o quanto eu sofri, o quanto foi difícil, mas como o Deus Todo-Poderoso me fez vencedor. Se Ele disse que eu não sou cauda, eu não sou cauda. O diabo não fala isso para você, mas Deus fala. O Senhor fala que Ele tem promessas para nós. Lembra, nós lemos, num dos cultos, nós lemos Jeremias 23:10, quando Josué estava para morrer. Ele chamou o povo e falou o seguinte: vocês fiquem firmes nas promessas, fiquem firmes na palavra. Jeremias 23:10, e ele fala o quê? Guarda esse versículo, memoriza ele. Lá diz o seguinte: que um só homem vai derrubar a 1000. Isso quer dizer que, ainda que você esteja se sentindo fraco, você não é fraco no Senhor. O Senhor, Ele tem poder para fazer você ser vencedor nessa condição que você está. O que você precisa é só se sujeitar a Ele. Feche a sua Bíblia. É muito importante buscar essa mente, né? Uma mente renovada. Romanos 12, renovação da mente. É muito importante renovar a mente para aquilo que é novo, para aquilo que é de Deus, para aquilo que Ele tem para nós, não para aquilo que o mundo fica fazendo no nosso meio. É muito importante olhar para Deus e falar: eu confio nas suas promessas, eu confio. A fé é confiança. Não é fácil, porque se fosse fácil Ele não nos daria tantos imperativos na sua palavra. Imperativo é uma ordem, Deus nos deu muitas ordens.
mas é o que Ele espera de nós como filhos. É o que Ele espera de nós. Deus criou o homem puro, mas esse se meteu em muitas astúcias. Você pode construir coisas boas ou você pode construir coisas ruins. Teve um momento em que o homem olhou e falou assim: eu tenho que chegar lá. Ele subiu num camelo, domesticou um camelo para chegar lá. Aí ele viu que esse camelo era mole e ele começou a andar de cavalo. Ele viu que um cavalo só era mole e não fazia tanta distância. Ele começou a fazer uma carruagem com 4 cavalos para chegar mais longe. Depois ele fez o carro, tudo com engenharia. Foguetes, aviões, carregando cada vez mais peso, indo cada vez mais longe. O homem é extremamente inteligente. Nós não evoluímos, ok? Porque nós não viemos do macaco. Nós não evoluímos. Nós nos aperfeiçoamos. Nós crescemos segundo a nossa necessidade. Nós nos desenvolvemos de acordo com a nossa necessidade. Qual que é a nossa necessidade? Nós temos capacidade para criar algo para suprir a nossa necessidade. No Egito, eles faziam tecido de seda na mão. Nós, para fazermos isso, precisamos do bicho da seda, precisamos de teares enormes para poder fazer a mesma coisa que os egípcios faziam na mão. Para a gente levantar uma coluna daquela, precisa de 1000 cálculos. Eles levantaram as pirâmides, estão lá até hoje. O homem não evolui, ele se desenvolve de acordo com a sua necessidade. Nós somos extremamente capazes para sermos abençoados, como também para fazer arte. E Paulo diz: eu me preocupo se, como Eva foi enganada, se vocês não vão cair em alguma astúcia, alguma engenhosidade do inimigo. Então, é hora da gente vigiar. Porque são maiores as promessas que Deus tem para nós do que as maldições que o diabo quer lançar sobre a nossa vida. Nós precisamos vigiar. Precisamos ficar firmes. Sabe, eu gosto muito de uma ilustração que me deram quando eu era jovenzinho na fé. Às vezes, a nossa bênção, aqui é uma rua e aqui é a curva. Às vezes nós estamos aqui e a gente está cansado e agora? E aí vem o diabo: desiste, volta atrás, pega um outro caminho, pega um atalho. E às vezes a bênção é aqui, ó, é só virar, é só avançar mais um pouco. Eu aprendi essas coisas, essas ilustrações tão simples, eu aprendi quando eu era novinho na fé. E eu sempre acreditei nelas, porque faz todo sentido. A minha perseverança demonstra a minha fé. E a minha fé vai atrair Deus. Deus diz na sua palavra que Ele sabe cada uma das gotas de lágrima que você derruba. Ele pega no odre, Ele conta as suas lágrimas. Você algum dia já contou quantas lágrimas você já derramou? Se você não sabe, quando você chegar no céu, pergunta para Deus, porque Ele tem a conta. Ele sabe. Então, você está angustiado, está apertado, vá até Ele. Fique nele. Espere nele. Confia nele. Ame-o. Chore diante dele. Pode chorar. Em vez de você chorar diante do mundo, chorar diante de banco, pedindo empréstimo, chora diante de Deus. E quando você for no banco, você vai como um homem de Deus. Vem aqui fazer um empréstimo. Está precisando de dinheiro? Não, eu estou investindo. Não preciso de dinheiro, eu quero investimento. O tempo de pedir dinheiro é quando eu não sabia quem era Deus, agora é um outro tempo. Amanhã, 6 horas da tarde, começa o nosso jejum. Você vai jejuar, amém? Das 6 da tarde até às 6 horas da manhã. Vai entregar a tua refeição da noite. Já te falei, não vai fazer aquele pratão às 5 horas da tarde e agora vai para o jejum, né? Vou comer às 5 da tarde que nem o pessoal da roça? Não. Você vai entregar uma das suas refeições e vai, durante a semana, e vai falar: Senhor, como é que está o meu coração? Como é que está essa questão do mundo?
O que eu estou vendo na televisão? Quem são as pessoas que estão do meu lado? Qual é a influência que eu tenho? Vai vigiar. Amém? Fala para o teu irmão, nós vamos vigiar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria chamar, por favor, aqui para frente os nossos pastores, nossos líderes, presbíteros, diáconos, que estavam na reunião de oração, para nós orarmos juntos. E os que não estavam na reunião de oração, porque estavam lá no batismo, podem vir para frente, tá bom? Que estavam lá no batismo. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Quem é que nunca ficou angustiado? Eu já fiquei tantas vezes. Mas com o tempo você vai acostumando, né? Você já olha e fala: não dá para mudar essa situação, vou confiar, vou colocar para o Senhor, porque não dá para eu mudar mais nada. Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora, e se você precisa de oração, para que nós possamos te abençoar, para que venha sobre você uma unção que te fortaleça, para você caminhar nessa palavra que você ouviu hoje, não a minha palavra, mas a palavra que Deus falou com você, porque uma coisa é o que eu falei, a outra coisa foi o que Deus ministrou no teu coração. Se tem algo que você precisa de oração por você, você vai vir para frente no meio da minha oração, amém? A hora que eu começar a orar, se você precisa, eu preciso que ore por mim, eu quero perseverar. Eu estava querendo me matar. Se alguma das coisas que eu falei aqui, você estava nesta condição, o que Jesus falou? Vigia comigo, vigia comigo. Então, se você está aqui nessa noite e você estava pensando em tirar sua vida, ou você quer morrer, você está pensando em acabar com tudo, pensa em largar a família, você precisa chegar aqui na frente e falar para os nossos pastores, nossos líderes, falar assim: eu estou nessa condição, eu estou mal no meu coração, vigia comigo. A hora que você falar para um deles, vigia comigo, ele já sabe pelo que ele vai orar por você. Agora, se você só precisa que alguém ore por você, você só vem para frente que eles vão te abençoar. Tudo bem, pastores? Tudo bem? Se alguém chegar para você e falar, vigia comigo, é porque existe alguma situação sobre o coração dele e você vai vigiar. Diferente dos discípulos que dormiram, nós vamos orar agora e vamos pedir a bênção sobre eles. Pode vir para frente. Senhor Deus, nós queremos pedir agora esse momento de bênção sobre o teu povo. Eu quero pedir sobre esses que precisam de algum tipo de oração. Amado Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a tua bênção. Senhor, quantos pastores na terra tiraram as suas vidas? Quantos pastores se suicidaram já? Quantas mulheres de Deus, de oração, deram suas vidas, entregaram suas vidas em suicídio, porque foram enganados pelo diabo. Senhor, se tiver alguma coisa que o diabo vem enganando os teus filhos aqui nesta noite, eu peço que o Senhor destrua essas mentiras. Eu peço que o Senhor destrua toda a mentira do diabo que possa estar angustiando o teu povo. Senhor, a angústia ela vem, mas é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos tira de todo esse engodo, de todo esse círculo vicioso de engano que o diabo cria sobre a nossa alma. Senhor, eu peço agora a tua bênção sobre meus irmãos. Senhor, ainda que os nossos pastores estejam colocando a mão sobre eles, eu peço que o Senhor coloque as mãos sobre os nossos irmãos, e que o Senhor arranque agora todo sentimento maldito que o diabo veio construindo na vida deles. Deus, em nome de Jesus, sobre os que estão aqui na frente e sobre a tua igreja que está aí em pé, Senhor, todo sentimento errado, toda influência do mundo, toda perspicácia desse mundo em tentar nos seduzir e nos levar para longe de Ti, todo lobo que entrou no nosso meio e que está longe, que foi embora e que de alguma forma está tentando atingir os Teus filhos, destruir a vida dos Teus filhos, Senhor, nós repreendemos essas obras demoníacas. E nós pedimos que no poder do Teu nome, nome santo, nome que está acima de todo nome, todo laço seja quebrado, todo altar pagão seja destruído, toda rainha das águas, rainha dos mares, rainha dos rios, todo poder das trevas que se levantou contra a Tua igreja, caia por terra agora, faz cair por terra, Senhor Jesus,
Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Faz a tua obra com poder sobre a vida dos teus filhos. Liberta, Senhor, liberta, guarda a nossa casa. Meu irmão, você que não vai vir para frente, fale para Deus: Senhor, guarda a minha casa, me ajude a vigiar, Senhor. Faça você a tua oração, fale para Deus: Senhor, me dá um coração vigilante. Meu irmão, não abra mão da tua família. Não ache que qualquer música, qualquer programa, qualquer coisa que está chegando na tua família, amigos que sejam crianças levando os teus filhos, não ache que isso é normal. Cuide, vigie, fale para Deus: Senhor, me dá um coração vigilante, para que tudo que eu estou construindo hoje não venha cair lá na frente. Ó Senhor Deus, toma cada um aqui nas tuas mãos. Senhor, faz cair por terra o poder das trevas. Demônios, eu te repreendo em nome de Jesus. Todo demônio que teve algum tipo de ilegalidade, que está na mente acusando, pedindo alguma coisa, demônio, você não vai ter nada. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. E a Ele seja toda a glória. A Jesus seja toda a glória. Satanás, sai agora de todo o coração que você vem manipulando. Sai agora de toda a mente que você vem interferindo nos sentimentos. Você que está fazendo planos errados no coração dos filhos de Deus, saia, demônio. Saia com todo plano mentiroso. Saia com toda estratégia que você vem criando de destruição. Senhor, entra na nossa vida. Senhor, que a nossa mente seja tua. Senhor, que o nosso coração seja totalmente seu, Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, porque na oração em línguas o Espírito Santo vai te edificar. Ó Senhor, vem com o teu poder sobre nós. Se você ora em línguas, ora em línguas. Deixa o Senhor trazer agora as palavras para edificar o teu espírito. Ó Senhor, vem com o teu poder, vem com o teu poder, vem com o teu poder, Senhor. Vem, Espírito Santo, destrói esses altares, Senhor. Destrói esse poder das trevas, Senhor. Destrói todo esse controle imundo, Senhor. Ore xerebalabasuri candarala xaralabaias. Ore balabala xaracandaralabalabas. Shuri candaralabalabas. Okore balabalabalabas. Xerebalabalabasuri candarala xaralabas. Aleluias, 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 aleluias. Rubala xaracandaralabalabas. Se você está junto com a tua esposa, se você está junto com os teus filhos, ore com eles agora, fale para Deus: Senhor, traga sobre a minha casa a tua proteção. Ore junto com a sua família, fale para Deus: Senhor, protege a minha casa, protege a minha família, protege, Senhor, os meus negócios. Shurikandaralabalabala surikandaralabalabas. Shokorolobalabas suriandaralabalabas. Shokorolobalabasharalabalabas. Horokorolobalasharabalabas sarakandaralasharabalabas. Ora em línguas, deixa o Espírito Santo ministrar. A unção está crescendo, deixa a unção crescer nesse lugar, porque a unção é que liberta, não é homem, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos liberta. Ele é o Consolador, Ele sabe o que nós precisamos. Shuribala surikandara balabas. Shuribala surikandara sharala balabas. Shuribala surikandara sharala balabas.
Coloca a música aí, levante um aleluia, por favor. Vamos exaltar o Senhor. No meio dessa adoração, eu quero que você ore com a sua família, você esteja junto com ela e você possa falar para Deus: Senhor, me ajuda, me ajuda. Esse jejum é um jejum de vigilância, amém? Amém, igreja? Esse jejum é um jejum de vigilância. Eu peço que o Espírito Santo te revele o que você precisa vigiar, em nome de Jesus. Sabe, algumas pessoas que estão aqui não entenderam o que precisa vigiar, e o Espírito Santo quer te mostrar o que você precisa vigiar. Tem coisa que você está achando que é simples, e o Senhor está te chamando a atenção. Isso não é simples. Vigia, meu irmão. Vigia. Fale para Deus, Senhor, me mostra o que eu posso estar andando sem vigiar e que o inimigo pode estar me seduzindo. Meu irmão, feche seus olhos e entenda o que eu vou te falar agora. O Senhor precisa te revelar o que você precisa entender. Isso não é obra de homem, tem que ser o Espírito Santo em você. Escute, Israel em Juízes não chegou ali de um dia para o outro. Já tinham se passado muitos anos, mais de 60 anos, e eles se desviaram. Haviam passado 60 anos. Você talvez esteja pensando em alguma coisa de hoje para amanhã, mas são coisas que o inimigo vem construindo na sua vida e vem desviando você. Feche seus olhos, pergunte para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que pode estar acontecendo comigo, Senhor? Não tenha pressa, deixa o Espírito Santo te mostrar. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Pergunte para o Espírito Santo: Senhor, tem alguma obra na minha vida que o inimigo veio trabalhando? Talvez esse esfriamento no teu casamento seja uma obra do diabo que veio te esfriando. Você precisa interromper isso. Talvez esse esfriamento na tua vida sexual, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, é uma obra que o diabo veio trabalhando. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Falta de carinho, falta de respeito. Fale para Deus: Senhor, como que essas construções foram sendo feitas na minha vida? Eu não quero essas construções. Chorei balabá, xaracandaralabalabás. Ore xaracandaralabás, xaralabalabás. Chorei candaralabalabás, xaracandaralá, xaralabalabás. E se no meio dessa adoração o Senhor falar alguma coisa com você, você venha para frente, os pastores vão orar com você. Se você precisar vir para frente com a tua esposa, você venha para frente com a tua esposa. Se você tiver que vir para frente com o teu filho, você venha para frente junto com o teu filho. Sabe, você não deve nada a ninguém. É você e Deus, você e Deus. Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Fique com seus olhos fechados. Deixe o Espírito Santo falar com você. Se concentre aí no Senhor. Escute a voz dEle. Escute a voz dEle.
Vai, toca, levanta esse som aí. O amigo do som, aumenta o som aqui, faz favor. Aumenta. Isso. Senhor, manda os teus anjos sobre esse lugar. Vem ministrar nossas vidas nesse momento, Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, pergunte para Deus, Senhor, quais são as áreas de cilada? O que está errado aqui, Senhor? Começa a se comprometer com Deus nessa semana. Fala para Deus, Senhor, meu jejum, Senhor, será para que o Senhor destrua todas essas estratégias do inimigo, que a angústia saia da minha vida.
alguma coisa contra. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia mesmo quando não posso entender. É verdade. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar.
Esse é teu povo, Senhor. Olha para nós, Senhor. Essa é tua igreja, Senhor. Olha para a tua palavra, Senhor. Guarda cada um aqui, Senhor. Agora é com você, igreja. Coloca teu coração nisso. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O rei vivo está. Na tempestade. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida e o rei vivo está. Levanta um aleluia. 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 Na presença do inimigo. Levanta um aleluia. Mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. E vai guerrear mesmo, Senhor. Feche os seus olhos. Isso não quer dizer que amanhã todas as coisas estarão resolvidas, mas quer dizer que Deus está com você. Não quer dizer que amanhã tudo vai ser mais fácil, mas quer dizer que você pode ficar firme nele. A angústia não vai ficar o tempo inteiro. Você vai vencer. Confie nele, não confia nos homens, confia nele. Deus pode usar homens para te abençoar, mas é Ele que vai te socorrer. Coloca a tua confiança nele, espera nele e o mais Ele fará. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, te acompanhe e te guarde. Que as consolações do Espírito Santo envolvam a sua vida e te ajude, nos ajude no nosso caminhar. E que a Jesus que está sentado no trono seja a honra, a glória, o poder e o domínio para sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz. Fala para quem está do teu lado, abraça quem está do teu lado e fala para ele: vamos que o Senhor vai fazer a obra em nós. Vigia, fala para o teu irmão, vigia.
Fala para o teu irmão, vamos e vigia, porque o Senhor vai fazer a obra. Amém? Deus te abençoe. Quinta-feira eu vou estar pregando. Vamos continuar o nosso jejum. Vai na paz.